Tá bom, sim? Ótimo, que bom, que bom. Bom, vamos compartilhar aqui o nosso texto e nós paramos na última vez no Logio 45, a fé recebe, o amor dá. Muito bem. E agora nós vamos para o 46. Aquele que não recebeu o Senhor ainda é um hebreu. É um truísmo, é uma sentença que expressa algo bem claro, no entanto, com consideráveis implicações. Vejamos só. Jesus era ele mesmo um judeu e estava falando ao longo das suas pregações nos territórios de Israel para os hebreus. Então, aquele que não recebeu o Senhor, no caso, Jesus, ainda é um hebreu. Aqueles que receberam Jesus ou os ensinamentos do Mestre, ou os ensinamentos transformadores que ele legou a toda a humanidade, permitindo que, então, aqueles que tenham recebido, mas recebido no sentido não de uma aceitação, eu sou cristão, eu fui batizado. Não, que recebeu os ensinamentos que esse mensageiro divino trouxe para nós. A tradição da igreja pegou o mensageiro divino e divinizou a sua pessoa. E fez com que nós venhamos a crer, essa palavra é importante, que o importante é a crença de que Jesus é o único Filho de Deus que veio ao mundo para morrer na cruz, para, por seu sangue divino, salvar a humanidade. Isso é o que nós recebemos como a essência de ser cristão por parte das igrejas cristãs. No entanto, se nós procurarmos abrir nosso coração e nossa mente para o legado de Jesus, nós vamos verificar que ele nos trouxe uma maravilhosa mensagem transformadora. O que nós deveríamos fazer é pegar essa mensagem, essa preciosidade e trazer para o nosso coração, para que a gente, assim, vá espalhando a boa nova. A boa nova é o significado de evangelion em grego. O evangelho significa a boa nova. E a boa nova são os ensinamentos transformadores do Mestre. Esse Evangelho de Filipe é um dos vários evangelhos, dos vários textos com ensinamentos em diferentes níveis que foram
resguardado na grande tradição cristã, não na tradição da igreja. Ele é considerado como um dos evangelhos apócrifos. A igreja nos fez acreditar que a palavra apócrifo tem uma conotação de algo sem valor, algo sujo, algo sem mérito. Enquanto que o significado desse termo, em grego, apócrifo, vem de apócrifo, aquilo que vem do que está escondido. Então, os evangelhos, os textos apócrifos, aquilo que está oculto, são ensinamentos mais profundos, como nós estamos vendo. Então, aquele que não recebeu os ensinamentos do Senhor ainda é um hebreu e não uma pessoa que foi transformada interiormente. Porque o importante em nossa vida é a transformação interior. O importante dos ensinamentos que nós recebemos de Jesus é aquilo que mexe em nosso coração e facilita a coisa mais difícil na nossa vida. Qual é a coisa mais difícil na nossa vida? Mudar. A mudança é a coisa mais difícil na nossa vida. Por quê? Porque para mudar, nós temos que superar a programação que a nossa cultura e a nossa experiência de vida particular colocou como crenças, como condicionamentos em nosso inconsciente. O inconsciente é uma programação profunda. Ela está rodando dia e noite. E nós, inconscientemente, respondemos desta ou daquela maneira em virtude desse condicionamento das nossas crenças que estão bem profundos, portanto, difíceis de mudar. E vida espiritual é sinônimo de mudança. Por que nós temos dificuldade de seguir verdadeiramente a vida espiritual e nos transformarmos? Porque toda transformação é difícil. Um exemplozinho tolo, eu, há um mês e pouco, mudei de um apartamento para o outro. Então, eu constantemente me vejo e fico rindo quando eu procuro a toalha de rosto do lado esquerdo, como estava no outro apartamento em que eu vivi por 12 anos, e agora está no lado direito. Em vez de procurar onde a toalha está, eu procuro onde ela estava no passado, no meu condicionamento. É um exemplozinho tolo, mas é significativo, demonstra como nós somos condicionados, como nós precisamos fazer um verdadeiro esforço para nos tornarmos um verdadeiro cristão, que é um seguidor dos ensinamentos de Jesus, o Cristo. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, continuamos. Os apóstolos que nos precederam chamavam-no assim: Jesus, o Nazareno Messias. Isto é, Jesus, o Nazareno, o Cristo. O último nome é Cristo, que é o
o nome em grego de Messias, que era o nome aramaico para o estendido, aquele que nos traz a mudança. Então, o último nome Cristo, o último nome é Cristo. O primeiro é Jesus, o do meio é Nazareno. Messias tem dois significados, o Cristo e o medido. Jesus, em hebraico, é a redenção. Isso aqui que é muito importante. Jesus é a redenção, não porque ele é o único Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar por seu sangue. Não. Porque ele, por ser um mensageiro divino, trouxe os ensinamentos capazes de propiciar uma mudança mais fácil, mais rápida, rumo ao caminho de volta à casa paterna. Qual é esse caminho de volta à casa paterna? É o caminho da expansão de consciência. Nós já vimos anteriormente que nós não temos alma, nós somos a alma. A alma é uma unidade de consciência. Então, o ser humano é uma unidade de consciência que usa vários corpos externos, 4 corpos, sendo que nós normalmente só reconhecemos o corpo mais externo, o corpo físico que nós percebemos com os sentidos. Então, a alma anima os nossos corpos externos e, à medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos nos adentrando na nossa natureza interior. Então, isso é muito importante. Jesus é a redenção, e ele é a redenção pela mensagem redentora, salvadora, que ele trouxe como mensageiro divino. Nazar, ou Nazara, é a verdade. O Nazareno, então, é o verdadeiro. Cristo foi medido. O Nazareno e Jesus são a medida. Jesus, a redenção, Nazareno, a verdade. Então, Cristo foi medido, sendo que a medida é a redenção e a verdade redentora. É a verdade redentora que nos foi propiciada por Jesus, o mensageiro divino. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Então, continuamos. Quando a pérola é atirada na lama, ela não passa a ser desprezada. Tampouco, se for banhada em óleo de bálsamo, se tornará mais preciosa. Ela sempre manterá o seu valor aos olhos de seu dono. O mesmo ocorre com os filhos de Deus. Onde quer que estejam, eles sempre têm valor aos olhos de seu Pai. Só mesmo os grandes instrutores conseguem nos trazer ideias profundas de uma forma que nós possamos apreendê-las com certa facilidade.
Ela simboliza a alma, a nossa unidade de consciência. Quer a nossa alma seja jogada, a nossa pérola interior, a alma, seja jogada na lama de uma vida devassa e egoísta nesse mundo material, ela não é desprezada, ela sempre tem valor aos olhos do Pai. A mesma coisa se ela for banhada em óleo de bálsamo, era algo extremamente precioso naquele tempo. Então, não importa se a alma, a pérola interior em cada um de nós, seja lançada na lama, seja banhada com bálsamo, aparentemente, para aqueles que não estão cientes da preciosidade da pérola, da alma, eles podem ser iludidos. E esse ser não tem nenhum mérito. Olha como é que ele vive. Oh, foi banhado em óleo de bálsamo. Ele é importante, ele é um grande ser. Aos olhos do Pai Celestial, todos nós somos igualmente preciosos, ainda que nós estaremos em certos andares, certos níveis da nossa viagem de volta à casa do Pai. Todos nós estamos na escola da vida e temos que voltar para a escola da vida 1, 10, 100, centenas de vezes até aprendermos nossas lições, como Jesus disse em seus ensinamentos abertos que foram colocados nos evangelhos: sede vós perfeitos, assim como o Pai que está no céu é perfeito. A gente fica, meu Deus do céu, que negócio é esse? Perfeição é uma coisa extremamente difícil, mas ser perfeita como o Pai que está no céu, impossível. A nossa mente concreta, que se baseia nas coisas desse mundo, que tem certa hierarquia, dizer ser perfeita como o Pai Celestial, como Deus, é impossível. Mas a gente perde, ao responder dessa maneira, a profunda lição de que todos nós somos uma expressão divina, uma expressão de Deus, porque todos nós somos expressões do Filho de Deus que foi criado à imagem e semelhança do Pai, à imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, o nosso ser último, que é a alma, que é o Filho de Deus, só tem que expandir a sua consciência até a sua origem, que é Deus, para entendermos, então, sim, é possível e é o que todos nós viremos a ser. Perfeitos, como o Pai que está no céu é perfeito. À medida que formos expandindo a nossa consciência, até chegarmos de volta à casa do Pai, até chegarmos à nossa origem em consciência. Então, não importa se aquilo que é visível aos seres humanos, que é a forma corpórea do ser humano,
que, em certos momentos, pode dar uma imagem de o fim da picada. Nossa, essa pessoa é ignóbil, é horrível. A personalidade pode ser detestável, mas é a personalidade, é o veículo, não é o ser, não é a pérola que todos nós somos. Eu não vou mais perguntar depois de cada veículo, de cada versículo, se vocês querem fazer uma pergunta, por favor, já está aberta a permissão para vocês fazerem perguntas e observações ao final de cada um desses versículos. Raul, Pois não, Dorival. como difícil a ausência da forma, né? Porque, como você falou, né? Seja perfeito a, a sua consciência. A consciência ela deve ser perfeita conforme o Pai Celestial. Dá a impressão que a gente vai subindo em hierarquia, mas a gente quer ver a forma, né? E, na verdade, é o estado de consciência, a mente, aceitar essa sem forma, né? É tão difícil isso, porque é uma briga do nosso cérebro, nós queremos ver as coisas, né? E queremos apalpar aquilo para ter segurança, né? E quando se fala nesse nível da expansão da consciência, nós estamos falando de um estado, né? Onde não tem forma, não tem nada, ou acredita ou sente, senão você não vai ter essa experiência direta. E esse caminho é desafiador, porque o caminho que a gente faz com as pernas é muito fácil, parece. E esse não vai ter corpo, né? Isso se torna cada vez mais, dá mais vontade, né? A busca é interessante, prazerosa, porém é um caminho trilhado. Tá bem claro que não adianta, é sozinho, e o caminho é bastante desafiador, hein? Você vê, você tocou muito bem nessa dificuldade que nós, seres humanos, temos de falar, de compreender, de demonstrar uma vivência mais profunda dos ensinamentos espirituais, porque o espiritual tem a ver com espírito. Espírito não é percebido pelos olhos, pelo tato, pelos ouvidos, nada. O espiritual é percebido pelas suas ações, por aquilo que ele capta, compreende, ainda que tenha dificuldade para expressar. É por isso que constantemente nós vemos nesses ensinamentos mais profundos o uso de símbolos, de alegorias. Então, olha o símbolo, a pérola sendo usada para nos dar uma ideia da alma, que é essa unidade de consciência. Meu Deus, se os instrutores fossem falar a respeito da sua unidade de consciência, gente, nossa, eu desisto, eu não consigo seguir isso. Mas se fala a sua alma, a alma, sim. Então é uma coisa assim mais sólida, apesar da alma não ser nada sólida. É ser um conceito de uma expressão espiritual.
Então, nós temos muita dificuldade em verbalizar, a captar a essência do ensinamento espiritual. E a gente tem que se acostumar com essa linguagem simbólica e alegórica dos nossos textos mais avançados. Muito obrigado, Dorival. Obrigado a você. Se disserdes, sou judeu, ninguém se inquietará. Se disserdes, sou romano, ninguém se perturbará. Se disserdes, sou grego, bárbaro, escravo ou livre, ninguém se incomodará. Se disseres, sou cristão, todos tremerão. Que eu possa receber dessa forma esse galardão que as pessoas do mundo não são capazes de ouvir. Então, nós temos que dar uma paradinha aqui. O que o termo cristão faz com que as outras pessoas daquele tempo, que estavam acostumadas às nuances do que a linguagem, do que os qualificativos poderiam, que estavam tentando transmitir. Quando os qualificativos estavam transmitindo a origem da pessoa, a origem do país, da cultura, se era livre ou escravo, isso denota uma qualidade. Mas ser cristão, para o verdadeiro cristão assumir que ele é cristão, ele terá que ter consciência que mudou e muito os seus conceitos a respeito da vida, de quem nós somos, o que estamos fazendo nesse lugar, qual é a nossa missão de vida. Então, os cristãos eram revolucionários, mas não revolucionários contra o regime de governo. Eles faziam uma revolução de mudança interior. E a mudança interior causa muito temor para os regimes políticos. Porque quando o povo é como ovelhas que seguem o líder e como a vaquinha de presépio que fica sacudindo a cabeça, sim, 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 a tudo aquilo que seu líder mandar, está tudo bem. Mas o cristão verdadeiro que começa a se questionar a respeito dos seus condicionamentos e procura cada vez mais se tornar altruísta para se libertar da prisão do pequenino ego que nos leva a ser egoístas. Os egoístas seguem as regras da sociedade, cada um por si e Deus por todos. Então, cada um cuida do seu interesse. Atitude egoísta, mas isso esperado de todo mundo. Quando aparecem aqueles que começam a se transformar, ao se dar conta de que todos nós pertencemos à mesma família, a família humanidade, a família humana, que todos nós somos verdadeiramente irmãos, que o reino dos céus
é alcançado quando nós expandimos a nossa consciência para vivenciar, não é conhecer intelectualmente, não, vivenciar que nós todos fazemos parte de um grande ser, de um grande que todos nós somos partículas, gotas da vida una. Aí isso começa a trazer problemas políticos de dominação. Como não tem nenhuma observação ou pergunta, passamos para os 50. E agora a gente vai ficar de cabelo em pé. Deus alimenta-se de homens. Por isto, a humanidade é sacrificada a ele. Antes dos homens serem sacrificados, sacrificavam-se animais, pois aqueles a quem eram sacrificados não eram deuses. Vocês gostariam de propor alguma interpretação? Dorival, ótimo. Eu acho que os homens ainda não tinham consciência que nós somos um. Tudo é um. Então, sacrificar o homem, o animal, para eles, não importa. Então, o sacrifício ali não tem ligação com Deus, né? A verdade é essa, né? Eu acho que essa era a falta de conhecimento mesmo. Muito bem, Dorival. Quem sabe seria mais fácil para nós começarmos essa interpretação a respeito do sacrifício. A humanidade é sacrificada a Deus. O que significa verdadeiramente sacrificar? É tornar sacro, sagrado. Nós temos a ideia errônea de que o sacro ofício é algo terrivelmente doloroso. No mínimo, será se ajoelhar e rezar em cima de grãozinhos de arroz. Isso é o mínimo de sacrifício que a gente pode imaginar, mas pode-se imaginar sacrifícios piores do que esse, que levam à morte. Mas isso não é o significado mais profundo do sacro ofício. É tornar sagrado. Então, os homens que decidem tornar a sua vida sagrada para que, ao vivenciar a realidade última, que todos nós somos expressões do Filho de Deus, e que estar no reino dos céus é estarmos na consciência da unidade com Deus, que é o todo. Muitas vezes a gente traça um limite. Deus é Deus, o todo é outra coisa. Não, Deus é tudo. É o todo do universo como o todo do espírito. Então, sacro ofício é
nos transformarmos em sagrados também. Transformar o quê? Não o nosso corpo, que é material, mas é a nossa vivência que espelha a nossa consciência, que é a nossa alma. Então, Deus alimenta-se das unidades que o manifestam no mundo. E por isso que a humanidade é tornada sagrada em sua vida ao todo. Antes dos homens serem sacrificados, sacrificavam-se animais, no sentido materialista do sacrifício, que normalmente eram sacrifícios de morte, de sangue. Nas sinagogas e no templo, sacrificavam-se animais. O sangue jorrava, rolava, não era só em religiões outras, como dos maias, dos astecas, que tinham sacrifícios de animais e humanos também, mas sacrifícios no sentido humano, de morte, de dor. O verdadeiro sacro ofício é tornar sagrado, ou seja, voltar à casa do Pai, voltar à nossa origem, a origem do sagrado. Então, sacrificavam-se anteriormente animais, pois aqueles a quem eram sacrificados não eram deuses. Os seres humanos não eram deuses no sentido mais amplo da palavra. Em muitas tradições espirituais, usam o termo deuses para aqueles seres que alcançam um estado de elevação de consciência tão alto, que eles passam a expressar a divindade no mundo. Então, referem-se a esses iluminados como deuses, como também referem-se aos Mahadevas, os grandes devas ou arcanjos, como sendo deuses. Então, é um qualificativo de tudo aquilo que consegue manifestar com mais perfeição aquilo que nós somos em nossa natureza última, uma expressão divina, uma expressão de Deus. Tanto os vasos de vidro como os de argila são feitos com o uso do fogo. Mas, se os de vidro quebram, podem ser refeitos, pois surgiram por meio de um sopro. Os de argila, no entanto, são destruídos, pois foram feitos sem sopro. Gostariam de oferecer alguma interpretação desse? Namastê, professor. Pois não. Oh, que bom. Dilceia, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Na verdade, me remete ao sopro divino, né? Aqueles vasos que mantêm um sopro divino, que cultivam a sua parte espiritual, que contém, né? Que contém em si e desenvolve em si
teriam essa possibilidade de se recuperarem, porque estão insuflados. Porém, aqueles que se trata, aquele aspecto especificamente material, onde só se tem o barro, este vira pó. Essa é a analogia que me ocorre. Muito bem, muito bem. Isso é uma maneira de enfocar. Mas, especificamente, aqui, o sopro. Eu tenho a impressão de que a essência desse nosso lodion é o sopro. A diferenciação entre os vasos de vidro e de argilas é que os de vidros foram moldados por meio de um sopro. Essa palavra sopro tem também uma conotação espiritual. Vejamos, na Bíblia é dito logo no início, no princípio era o Verbo. No princípio do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava em Deus. O que é o Verbo? A palavra. A palavra, será que Deus usou uma palavra em que língua? Em sânscrito? Em tibetano? Em que língua? Não, Deus não falou uma língua específica, uma língua humana. Deus, para expressar aquilo que foi feito no início da manifestação, os evangelistas usaram palavras que remetessem à ideia inicial. O verbo é o som de uma palavra que significa uma vibração especial, uma vibração, no caso, no princípio, Deus deu aquela vibração que fez com que aquela vibração começasse a colocar, criar diferentes formas. Então, no princípio era o Verbo, no princípio era o sopro divino. Então, esse sopro simboliza o divino em nós. E o que é o divino em nós, esse sopro? O sopro é também usado como um sinônimo de alma. Então, aquilo que tem alma pode ser refeito o seu objeto, o seu instrumento exterior. Então, vasos de vidro ou de argila são componentes que guardam alguma coisa. Então, esses utensílios para guardar, para manter coisas do mundo material, o nosso instrutor usa uma imagem para nos dizer que existem alguns vasos, alguns utensílios para guardar algo que podem ser refeitos e outros não. Então, os vasos de vidros, quando se quebram, vamos fazer um simbolismo aqui. O vaso é o corpo humano. Aqueles que supostamente foram feitos
por meio de um sopro divino, a alma, são classificados aqui como sendo divididos. Quando se quebram, ou seja, quando o corpo humano cessa de servir de forma útil para as atividades da alma no mundo exterior de expansão de consciência, esse vaso de vidro pode ser recomposto por meio do sopro. Os vasos de argila, que é meramente o corpo humano, do pó vieste, para o pó retornarás. Então, os de argila não vão se recompor, não vão se reencarnar. Aqui é uma passagem que deixa todo mundo um pouquinho encabulado. Um burro girando uma pedra de moinho caminhou 100 milhas. A pedra de moinho vai rodando ao redor de um eixo. Tá? Caminhou 100 milhas. Quando ele foi solto, percebeu que ainda estava no mesmo lugar. Existem pessoas que fazem muitas jornadas, mas sem fazer nenhum progresso em qualquer direção. Quando o crepúsculo as surpreende, não encontram nenhuma cidade, nem vilarejo, nenhum produto humano, nem fenômeno natural, poder, nem anjo. Lá botaram em vão, coitadas dessas pessoas que fazem muita jornada, como o pobre do burro puxando uma pedra de moinho, rodando e rodando e rodando. Será que isso descreve a experiência de vida de muitas pessoas? Que a gente gira, gira, gira e não faz nenhum progresso em qualquer direção, ou muito pouco progresso. Não encontram nada, nem poder, nem anjo. Como são dignas de dó essas pessoas que fizeram tanto esforço na vida para moer, né, as nossas cargas da vida sem nenhum resultado, sem nenhum progresso. Será que isso expressa o que muitas e muitas pessoas experimentam? Se esforçam para alcançar essa posição, comprar isso, fazer aquilo, mas o verdadeiro progresso não são as coisas deste mundo, são como nós fazemos as coisas desse mundo e o propósito que damos às coisas que fazemos. Se fazemos coisas com propósitos altruístas de servir amorosamente, trazendo benefício para as outras pessoas, isso é progresso. Mas se nós agimos de forma egoísta, então nós não estamos fazendo nenhum progresso. Algum comentário? Ou, pensando lá no burrinho, né? Puxando a pedra, né? Naquele estágio lá, é só matéria mesmo, né? Força,
matéria. Ali pensei ali num zero de intelecto e vou viver para comer e viver. Aí, quando muda a grande mudança, eu acho que é essa daí mesmo, que quando você se vê livre de tudo, aquela carga lá da pedra, preso, aí você, quando você expandir a consciência, você vai ver que tem outros caminhos, e não era só girar ali, né? Uma, uma alegoria aqui muito bacana. Realmente dá a impressão que eu acredito que muitas vezes a gente fez esse caminho, está tentando sair agora, tentando se libertar e enxergar um pouquinho mais longe, né? É, nesse particular, como você está dizendo, nós verificamos que as pessoas que chegam a uma idade do corpo físico mais avançada, quando vão chegando nas décadas de 70, 80, 90, vão sentindo que deixaram a vida para trás, a vida neste mundo, e vão se sentindo cada vez mais tristes. Puxa vida, eu não consegui curtir tanto quanto eu queria, eu perdi tantas oportunidades. Enquanto aquelas poucas pessoas que procuraram, dentro de sua capacidade, de sua limitação, ser de utilidade para os outros, agir amorosamente, altruisticamente, vão cada vez mais sentindo um alívio, uma alegria. Eu deixei para trás um legado. Eu fui útil para a família humana, não só para os meus filhos, né? Mas para todos os meus irmãos da humanidade, aos quais eu consegui alcançar com aquilo que eu fiz de forma amorosa. Por que eu estou insistindo de forma amorosa? Porque o amor é o grande, a grande atitude transformadora. O amor é uma força cósmica de agregação. Tudo aquilo que leva à agregação é uma expressão de amor. A agregação existe no nível de universos, no nível de um planeta com a sua força de gravidade, além da gravitação, a coesão química e também aquele sentimento, aquela força interior de que o meu irmão, as pessoas que estão ao meu redor, têm os mesmos anseios que eu, as mesmas necessidades que eu tenho, necessidades reais, não fantasias. Portanto, deixe-me ajudá-las dentro dos limites da minha capacidade. E aí nós vamos cada vez mais despertando para a realidade que nós podemos ajudar as pessoas de inúmeras maneiras, com a abertura do coração. Primeiro, vibrando de uma forma contagiosa de positiva,
quando a gente está em paz e se sente feliz, essa felicidade se espelha não só na nossa fisionomia, mas na vibração que nós passamos para o nosso ambiente. A gente sabe que tem pessoas que, quando entram numa sala, trazem uma vibração leve, alegre, são bem-vindas. Outras pessoas que têm uma vibração pesada. Então, a começar pela nossa vibração, que espelha o nosso estado de espírito, as nossas palavras e as nossas ações também vão espalhando a nossa presença no mundo de forma agregadora, de forma que traz benefícios a todos os seres. Então, nós temos que labutar, todos nós, mas não em vão. Nós temos que deixar um legado de alegria, de bem-estar, de boas obras, porque enquanto nós não aprendermos a viver amorosamente, viver divinamente, nós vamos voltar e voltar e voltar para a escola da vida para aprender. Essa é a nossa missão aqui, aprendermos a agir como espíritos divinamente enquanto num corpo físico. Essa é a nossa missão, o nosso aprendizado na escola da vida. Então, todos nós giramos uma pedra de moinho de forma alegórica. A vida nem sempre é fácil para as pessoas, nós sabemos disso. Então, nós temos que puxar uma pedra de moinho com os nossos diferentes encargos. Porém, nós temos que fazer o físico, o esforço no mundo exterior, mas com uma consciência diferente. Em vez de ser egoísta para mim e para minha família, é para todos nós. A alegria de ser útil para as pessoas, a alegria de trazer alegria para os outros. Obrigado, Rô. Bacana. A Eucaristia é Jesus, pois ele se chama farisata em aramaico. Isso é, aquele que está estendido. Pois Jesus veio para crucificar o mundo. Aí, muitas pessoas tradicionais, meu Deus do céu, será que ele veio para me crucificar também? Eu vou ter que ser crucificado. Isso tudo é símbolo, é uma alegoria. O que é o símbolo da crucificação? A gente, às vezes, não se dá conta que o símbolo da cruz é um símbolo extremamente espiritual e importante. A haste vertical da cruz simboliza que é o instrumento que traz a força, a luz, a energia do alto para baixo. E o braço horizontal da cruz é que essa riqueza divina que é trazida do alto para o mundo é estendida em todas as direções. Então, a cruz tem um significado simbólico extremamente louvável e importante, sem nenhum significado doloroso, de sacrifício humano nela. Não. Então,
ele se estendeu, ele estendeu os seus ensinamentos e o seu exemplo de amorosidade em todas as direções, aquilo que ele recebeu do alto. A dádiva divina, o mensageiro divino trouxe uma mensagem divina, então ele trouxe do alto e espalhou em todas as direções. Ele foi o estendido, o farisata. Continuamos. O Senhor entrou na tinturaria de Levi, tomou 72 cores diferentes e jogou-as na tina. Ele tornou-as todas brancas. E ele disse, da mesma forma, o Filho do Homem veio como tintureiro. E agora? Você gostaria de dizer alguma coisa, Dorival? Eu estou sentindo que você está querendo falar algo. O Dorival e depois Dilceia. Pois não. Eu tô vendo aí que você ia falar, que coisa, será que Jesus era tintureiro? Mas eu acho que a sua explicação vai estar muito mais correta. Eu vou aguardar. Bom, ok, obrigado, Dorival. Dilceia, por favor. Eu lembro do senhor já ter comentado conosco, né, que Deus é tintureiro, né, porque ele toma todas as matizes de todas as cores e cada cor teria um som, cada cor teria uma vibração, cada cor teria um sentido e todas elas representariam, de alguma maneira, uma virtude, um dom, é, um, um, um raio do mesmo sol. Muito bem, é isso mesmo. O Senhor aqui está simbolizando o mensageiro divino, aquele que veio para nos ajudar no nosso despertar. Entrou na tinturaria de Levi, alegorizando que haviam muitos especialistas já desde aqueles tempos entre os judeus, alguns dos quais eram tintureiros, como Levi. E aí ele tomou 72 cores diferentes, jogando-as na grande tina da manifestação. E ele tornou-as todas brancas. Tudo aquilo que foi manifestado tinha por trás, no seu interior, na sua essência, algo vivo, que era aquele grãozinho de consciência que nós chamamos de alma. Então, a totalidade dos diferentes matizes, ao ser unida, expressa o branco da totalidade. Esse é o branco que, quando o sol está brilhando em nossa direção,
a totalidade vem como uma cor branca. É lógico que, de madrugada, ao alvorecer, ao entardecer, nós vemos diferentes matizes no céu devido à defração da luz. Mas a totalidade é apresentada como sendo esse todo que é visto como branco. Da mesma forma, o Filho do Homem veio para integrar, unir toda a família humana. Unir como? Em consciência. É maravilhoso verificar que as pessoas que têm experiências de expansão de consciência, como os místicos, os yogis e aqueles que passam por uma experiência de quase morte, invariavelmente eles falam que do outro lado se veem num estado maravilhoso em que todos estão felizes, que ele é acolhido e bem recebido amorosamente por todos aqueles que estão ao seu redor. Ele não vê necessariamente formas diferentes, mas ele sente uma unidade, uma amorosidade de todos aqueles que compartilham com ele daquele tipo de experiência, daquela vivência. Então, o Senhor pega todas as matizes, todas as almas, e joga nessa grande tina que é o mundo que nós conhecemos atualmente, e ao interagirem e aceitarem essa unidade, terem essa vivência, simbolicamente, tudo é branco, tudo é algo que engrandece e agradece a nossa alma. Então, o Senhor, o mensageiro divino, nesse caso, age como o tintureiro que usou todas as matizes para nos apresentar o resultado da totalidade. Vamos continuar, então? A Sofia, que é chamada de a estéril, é a mãe dos anjos. Ela é a companheira... Não, desculpe. E a companheira do Senhor é Maria Madalena. Jesus amava mais do que a todos os discípulos, e costumava beijá-la frequentemente em seus lábios. Os demais discípulos viram seu amor por Madalena. Eles lhe disseram: por que a amas mais do que a todos nós? O Salvador respondeu, dizendo: por que acham que não os amo como a ela? Aqui a gente fica realmente, nossa, a resposta que Jesus dá é, depois dele aparentemente demonstrar mais amor para com Madalena, ele diz que o que vocês acham que eu não os amo como ela? Então, veja só, o amor humano é demonstrado em ações que satisfazem as pessoas no seu estado de consciência atual, que são amadas. No entanto, aquele que representa o divino, o Salvador,
representa o divino, é a expressão do O Filho de Deus, responde dizendo, porque acham que não usamos como ela, porque é dito em todas as tradições, e isso é muito forte no cristianismo, que Deus ama a todos seus filhos, toda a humanidade, da mesma forma. Deus não tem um amor maior ou menor de um para o outro. Deus tem compaixão por muitos das expressões de seu filho. Eu vou usar filhos no plural para facilitar a nossa linguagem. Os nossos, a nossa vivência no mundo é de atos desse mundo. Então, se uma pessoa dá muitos presentes para a esposa, paparica de maneiras diferentes, então as pessoas dizem que ele ama mais do que todos os outros casais que eu vi até agora. No entanto, isso é um amor humano. O amor demonstrado pelos seres humanos é demonstrado em diferentes graus, diferentes níveis. Porém, o amor divino é pleno, total, não falta nada. Só que no nosso nível de consciência atual, condicionado pelas coisas desse mundo, nós temos as expectativas de certos atos, certas demonstrações, para mostrar que nós somos o favorito, né? Que Deus me ama mais do que os outros. Mas isso é a nossa limitação de consciência. Nós ainda estamos num estado de expansão de consciência ainda relativamente limitado. Porém, Deus, e aqui o Salvador, a expressão divina atuando no mundo, está dizendo que, no fundo, ele ama a todos da mesma forma. No entanto, o amor no mundo expresso de forma material é apresentado em diferentes níveis. É dito também que o senhor Buda, Siddhartha Gautama, tinha um discípulo favorito, que era um muito avançado, que, pela vibração desse discípulo, Siddhartha Gautama tinha mais afinidade para com ele. Diz a tradição esotérica que Madalena se tornou um ser muito avançado, um mestre de sabedoria, num grau mais avançado ainda, como um Chohan, que está muito próximo dentro dos 7 raios que é apresentado na literatura, que Madalena atualmente é um Chohan do 6º raio, do 6º nível, bem próximo ao que Jesus é também. Então, essas afinidades de alma, essa vibração, se expressa tanto no nível terreno como no nível espiritual. O amor de Deus para conosco é igual. Agora, nós nos abrimos para uma expressão maior ou menor. Captamos uma expressão de amor maior ou menor
mas isso é devido aos nossos méritos, não porque Deus nos ama mais ou menos. Ele ama a todos. Tanto é assim que vive colocando no nosso caminho, em nosso mundo, mensageiros divinos, como Jesus, como Siddhartha Gautama, como muitos outros, para nos ajudar a despertarmos, começarmos a seguir o caminho estreito e apertado de volta à casa do Pai. Continuamos, então. Quando um cego e uma pessoa normal estão juntos na escuridão, não são diferentes um do outro. Nenhum vê nada. Quando chega a luz, no entanto, aquele que vê, que não é cego, verá a luz, e o cego permanecerá na escuridão. O nosso divino instrutor está procurando nos dizer que existem momentos no mundo em que há luz e outros em que há escuridão. Se nós, assim como fisicamente algumas pessoas perderam a visão do mundo físico, outras podem não ter ainda aberto seus olhos espirituais. Então, nós podemos ser pessoas que veem no mundo, mas não veem no mundo espiritual. Então, o importante é quando chega a luz. Aqui que é o momento de identificação. Aqueles que são espiritualmente cegos e aqueles que começaram a despertar para a luz. Que nós possamos cada vez mais abrir nossos olhos espirituais. E os nossos olhos espirituais não estão aqui. Dizem aqueles que despertaram que o olho espiritual, fisicamente, está aqui. É um chakra que permite uma visão mais profunda de níveis de manifestação mais profundos. Porém, isso é no corpo humano. Na verdade, no corpo energético que nós temos, que permite esse abrir do chakra do terceiro olho, vai nos propiciar uma visão de níveis mais sutis de consciência, vai nos permitir captar o que a gente está querendo aprender do mundo interior. Então, que nós venhamos a abrir a nossa visão espiritual quando nós recebermos a luz, estarmos prontos para ela. O que é essa luz? São os ensinamentos que nos são dados, que muitas pessoas não estão nem aí para os ensinamentos espirituais, porque significam chamadas para a transformação de consciência. As pessoas não querem mudar. Essa história de expansão de consciência é algo que demanda
muito ofício, no sentido material de sacrifício, ser doloroso. Então, as pessoas, infelizmente, preferem permanecer sem ver as coisas espirituais. E o que é não ver as coisas espirituais? Não estar atento ao chamado divino em cada um de nós. Cada um de nós está constantemente recebendo um chamado divino. Venha, meu filho, minha filha bem-amada, volte para a casa do Pai. Esse voltar não é caminhando, é expandindo a consciência. E ao expandir a consciência, nós nos tornamos mais amorosos e mais sábios. E isso demanda que a gente tenha outro objetivo na vida. Em vez de meramente curtir a vida, vivermos para a verdadeira felicidade, que não é deste mundo. Eu tenho a impressão que estamos chegando ao término. Vamos, então, esse último noio. O Senhor disse: bem-aventurado aquele que é antes de existir, pois aquele que é, era e será. E agora? A Lília está na posição do grande pensador, né? Ela deve estar querendo compartilhar conosco a sua inspiração. Que tal, Lília? Bom, tenho uma ideia de que a respeito da nossa essência, a única coisa que eu me passa é a nossa essência divina, né? Que é a única que sempre foi, né? Que era e será, né? Agora, nesse sentido que ele colocou aqui, talvez que viva essa essência, né? Que é bem-aventurado aquele que é. Quer dizer, todo mundo é, na verdade. Mas se a pessoa vive, né, isso, eu acho que é mais ou menos por aí, né? A pessoa vive aquela sua essência que sempre era e será. É a ideia que me passa lendo É essa isso frase. mesmo. Veja só, nós nos prendemos nos significados do nosso mundo físico. Bem-aventurado aquele que é antes de existir. A existência para o ser humano comum é estar vivo, ou seja, estar encarnado, estar num corpo físico. Porém, estar num corpo físico, o verbo estar indica transitoriedade. Nós agora estamos, daqui a algumas décadas, não estaremos mais. Porém, aquele que é o ser dá a conotação de infinito. É a continuidade ao longo do tempo. Então, aquele que é consciente de que é,
ele sempre será, ele era e será sempre. Então, é essa consciência de que nós não somos o corpo, que nós somos a alma, que nós somos aquela faísca divina do sol central espiritual. Isso nos permite o conhecimento de que nós seremos para todos sempre unos com o sol central espiritual. Nós seremos sempre aquela gota dentro do oceano, cada vez mais consciente de que nós somos a expressão do oceano, apesar de sermos uma pequena gotinha. Então, bem-aventurado aquele que é consciente de quem ele é, do que ele é, antes de existir no mundo exterior, no mundo material. Vocês gostariam de fazer alguma observação antes de encerrarmos? Então, eu agradeço a presença de todos. Fico muito feliz em sentir que está havendo esse despertar cada vez mais forte da convicção de que o nosso Salvador nos está salvando constantemente por meio dos seus ensinamentos, que são a direção do caminho de volta para a casa do Pai, onde nós seremos recebidos simbolicamente, de braços abertos, pelo Pai e Mãe Celestial e por todos os nossos irmãos, que nós saberemos que ao longo dessa, daquela e da outra encarnação, nós compartilhamos da estrada da vida, às vezes demos solavancos um no outro, mas mais tarde aprendemos a dar apoio um para o outro. E isso é o reino de Deus. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Esse é o reino dos céus, como nós vimos no Evangelho de Tomé. Muito obrigado. Fiquem em paz com Deus. Namastê para todos. Namastê. Obrigado. Namastê.